Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou um diploma que contempla os procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, lei recentemente aprovada, como sabem, pela Assembleia da República. Explicita-se nesta regulamentação, agora aprovada pelo Conselho de Ministros, que a lei se aplica à assunção de compromissos constituídos até à data da sua entrada em vigor e aos pagamentos em atraso. São também especificados alguns dos conceitos previstos na referida lei, nomeadamente os conceitos de dirigente, de gestor, de responsável pela contabilidade, os quais se revelam de enorme importância na delimitação de responsabilidade quando se verifique a violação desta legislação. Foi aprovado também hoje no Conselho de Ministros um diploma que regulamenta o Fundo de Regularização Municipal, por forma a proceder-se à sua adequação ao disposto na Lei do Orçamento do Estado, determinando a prioridade às dívidas aos fornecedores a pagar através deste Fundo de Regularização. A Lei do Orçamento do Estado para 2012 estabelece que o Fundo de Regularização Municipal seja utilizado única e exclusivamente para proceder ao pagamento de dívidas a fornecedores por parte dos municípios, cujos montantes das transferências orçamentais hajam sido retidas nos termos da lei em vigor. O Conselho de Ministros decidiu também hoje aprovar a criação do Fundo Sanitário e de Segurança Alimentar Mais, que a Sra. Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, aqui presente comigo, fará a apresentação mais detalhada de seguida. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma alteração à Lei Quadro dos Institutos Públicos, conferindo a faculdade de adoção de um regime especial aos institutos públicos cujos diplomas orgânicos prevejam expressamente a existência de atribuições relacionadas com a gestão, em qualquer das suas vertentes, de apoios e de financiamentos assegurados por fundos europeus, por fundos comunitários. Este diploma aproveita também para fixar as competências dos membros dos conselhos diretivos com funções não executivas. No âmbito do PREMAC, foram aprovados hoje mais um conjunto vasto de diplomas, a saber, a Lei Orgânica da Agência para a Modernização Administrativa, que é um organismo da Presidência do Conselho de Ministros, a Lei Orgânica da Caixa Geral de Apresentações, do Ministério das Finanças, bem como ainda no Ministério das Finanças a Lei Orgânica da Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas, o chamado ADSE. No âmbito do Ministério da Economia, foram aprovadas as orgânicas do Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, do Instituto de Turismo de Portugal e do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma relativo à instituição de um sistema comunitário de acompanhamento e de informação do tráfego de navios, transpondo mais uma diretiva comunitária sobre esta matéria. Trata-se de um diploma que atualiza os requisitos de instalação a bordo de sistemas de identificação automática e sistemas de registro de dados de viagem, definindo ainda o âmbito da dispensa de instalação desses equipamentos no caso de navios de passageiros em viagens de muito curta duração. O Governo aprovou, por último, a classificação como Monumento Nacional da Fortaleza da Torre Velha, também designada Torre de São Sebastião da Caparica, situada no lugar de Porto Brandão, freguesia da Caparica, aqui ao lado no Concelho de Almada. O Conselho de Ministros decidiu, por último, então sim, proceder à recondução de 6 membros do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, bem como à nomeação de 2 novos membros para este Conselho Nacional. Eu passo a palavra à Sra. Ministra da Agricultura para vos fazer a apresentação do diploma que aprova a constituição do Fundo Sanitário e de Segurança Alimentar Mais. Muito obrigada, muito boa tarde. O Governo decidiu criar com este diploma um fundo que lhe chamamos de Sanitário e de Segurança Alimentar Mais, que reúne dentro deste fundo um conjunto de taxas que já existiam e que existem no sistema e que impendem sobre a produção e sobre a indústria, e juntar-lhe uma nova taxa, a taxa Segurança Alimentar, que esta sim incidirá sobre a área da distribuição, da grande distribuição, e com isto repartimos ao longo de toda a cadeia alimentar aquilo que são os custos com os nossos planos de sanidade e planos de segurança alimentar. Estes planos são obrigatórios, há um conjunto de ações que o Estado português
tem de desenvolver porque precisamente visam garantir a segurança alimentar dos produtos, visam proteger o consumidor, garantindo que o que consome está sempre em boas condições. Como é evidente, tudo isto é oneroso e até agora nós tínhamos a contribuir para este esforço de despesa essencialmente taxas que incidiam apenas sobre a produção e sobre a indústria. Entendeu o Governo que era útil repartir, numa lógica de responsabilidade partilhada, todos estes custos e, no caso, chamar também a grande distribuição a participar no esforço financeiro necessário para podermos ter todos esses programas de controle e de segurança alimentar feitos atempadamente. Essencialmente, o que se trata é então de juntar como fundo gerido pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, portanto também novo organismo saído da reestruturação do Ministério, que tem as duas vertentes, juntar na direção dessa Direção-Geral o fundo, que tem todas estas componentes e que passará a garantir uma estabilidade financeira para acomodar todas as ações que têm de ser realizadas e com isso dar mais garantias aos consumidores. Começou por dizer que havia um conjunto de taxas que já eram aplicadas. Esta taxa vai também sobrecarregar seguramente o preço dos alimentos para o consumidor? Ou será uma taxa que eventualmente será diluída nas outras? Esta taxa é uma taxa nova, é uma taxa com um impacto que eu diria diminuto. Para terem uma ideia, a taxa incidirá sobre a superfície das grandes distribuições. Os estabelecimentos comerciais abaixo de 2.000 metros quadrados estão isentos, portanto é para estabelecimentos acima de 2.000 metros quadrados. O valor será depois fixado anualmente em portaria, mas poderá andar entre 5 a 8 euros por metro quadrado por ano, e para terem uma ideia, isto situa-se, de acordo com as nossas contas, bem abaixo de 0,1% da faturação anual das empresas do setor da grande distribuição. Portanto, é um valor pequeno que poderá ser acomodado, como tem sido acomodado pela produção e pela indústria, com as taxas que já contribuem para este sistema de sanidade alimentar. Quer dizer que não se vai refletir no custo total dos alimentos ao consumidor? Dependerá naturalmente daquilo que for a capacidade de absorção por parte da distribuição, mas posso dizer que, olhando para toda a cadeia, porventura são os que estão em melhores condições de absorver essa pequena taxa, que, como digo, tem uma expressão muito pequena comparando com o volume anual de negócios deste setor. Sandra Antunes, TVI. Senhora Ministra, esta taxa não pode ser confundida com o imposto? Não é confundível com o imposto. Como saberá, existem taxas, existem impostos, existem contribuições especiais. No nosso entender, estamos a falar de uma verdadeira taxa ou de uma contribuição especial que tem o mesmo regime constitucional de que uma verdadeira taxa. O que se trata aqui é de ter a funcionar com estabilidade financeira, com a possibilidade de programação em tempo de todas as ações, um sistema de sanidade e de segurança alimentar que se traduz em benefícios ao longo de toda a cadeia, e posso dizer-lhe que os mais beneficiados ainda serão naturalmente a própria distribuição, na medida em que, se não tiver bens em condições para serem vendidos, serão os primeiros afetados com a desconfiança do próprio consumidor, e portanto há aqui uma repartição ao longo de toda a cadeia. Até agora havia apenas duas partes da cadeia a contribuírem, neste momento passarão todos a contribuir dentro de uma responsabilidade que se quer que seja partilhada. Sr. Ministro Pedro Benevides, da RTP, a Sra. Ministra já justificou a criação desta taxa com o objetivo de evitar embargos à exportação de produtos portugueses. Queria perguntar-lhe quais são os setores que estão mais em risco de sofrer embargos e porquê. Aquilo que disse, e reitero, é que se nós não tivermos de forma totalmente clara, oleada e a funcionar na perfeição este sistema de sanidade, de segurança, de controle alimentar a que estamos obrigados, imediatamente temos embargos às nossas exportações. Porquê? Porque deixa de ser seguro, deixa de ser garantido sem nenhum tipo de dúvidas que tudo o que se produz e se transaciona em Portugal está em perfeitas condições. E por isso
nós temos que garantir que todo este sistema funciona na perfeição para que não haja nunca uma situação difícil e altamente penalizadora da nossa economia como seja essa. Portanto, nesta matéria, nós temos que prevenir o mais possível, garantir que temos todos os sistemas a funcionar e a funcionar de forma eficaz, que temos dinheiro para esses sistemas funcionarem, coisa que no passado recente dificilmente tem acontecido, e que com isto não temos qualquer margem de garantia de que estamos de facto com todos os produtos em condições para os nossos consumidores e que não trazemos qualquer tipo de dúvida para quem queira comprar os produtos portugueses e que os queira importar para outros países que está em condições de o fazer. Raquel Rio, da agência Lusa. Eu queria perguntar quanto é que o Estado prevê poupar com esta medida, uma vez que isto são planos obrigatórios, qual é a poupança do Estado passando esta taxa para a grande distribuição? O que nós pretendemos com isto é ter a certeza que temos dinheiro para fazer tudo o que precisamos de fazer. O que eu lhe posso dizer é que no passado recente foram sendo acumuladas dívidas em várias áreas, por exemplo, às organizações de produtores pecuários, às OPPs, que fazem uma grande parte deste trabalho por não haver verba suficiente em orçamento de Estado para poder acomodar estes planos de saúde. Nós estamos, ao mesmo tempo, a rever todos os nossos planos para garantir que fazemos tudo o que é necessário, mas apenas o que é necessário, porque em alguns casos também se verificou que estaríamos porventura a ter controles ou análises excessivas. Isso tudo está em revisão e tivemos um novo plano aprovado agora no final de março pela Comissão Europeia, que já introduz algumas melhorias no próprio sistema, porque não obriga a um excesso às vezes de informação que era recolhida. Portanto, isso por um lado, tentar fazer tudo o que é necessário, mas só o que é necessário. Por outro lado, garantir que temos a totalidade dos meios financeiros para fazer isto que é absolutamente necessário e imprescindível. E, portanto, a questão é termos montado um sistema perfeitamente estável, perfeitamente previsível, com verbas necessárias para irmos sempre tendo estes controlos e esta qualidade assegurada. Boa tarde. Lígia Simões, do Diário Económico. Sra. Ministra, eu presumo que houve aqui uma alteração dos critérios onde incide a taxa, nomeadamente a área das unidades comerciais. Gostaria de saber se foram em conta o pedido da CCP, porque esta alteração, qual o montante que estimam para o fundo e qual a dívida às OPPs e às EDS e quando é que estimam que venha a ser paga. Uma última questão. Deixe-me escrever, por atenção, pois. Tem insistido muito na questão da segurança junto dos consumidores. Eu gostaria de saber se de alguma forma tem havido algum alerta que os alimentos, nomeadamente a carne, são seguros e se isso também não teve na base esses potenciais riscos no futuro de apressarem estes planos de criação de uma taxa de segurança alimentar. Tentando responder a todas as suas perguntas. Dívidas às OPPs sobraram do ano passado 4,5 milhões de euros de dívida. Pagámos uma parte, a dívida era maior, mas a dívida vai sempre acumulando, porque o sistema mantém-se, porque há entidades que vão continuando a desenvolver as ações mesmo quando o Estado não tem verba para lhes pagar. E é isso que nós queremos, de uma forma bastante eficaz, terminar. Queremos que as entidades façam os controlos, mas que sejam pagas por esses controlos e que não haja dívidas a crescer. Segunda questão, quanto vai para o fundo vem de todas as taxas que já estão criadas e desta agora que ainda será afinada de acordo com o valor e, portanto, poderá ser mais ou menos, mas estaremos a falar na sua totalidade de um fundo de poucas dezenas de milhões de euros. Posso dizer que esta nova taxa representará menos de 50% do fundo, o resto virá das taxas já existentes. Em relação à área em causa e aos estabelecimentos que estão isentos, como eu tinha dito na altura, havia um documento de trabalho a ser conversado com os parceiros sociais e naturalmente que estes ajustamentos foram feitos na sequência do trabalho interno do Governo e também das conversas que foram sendo realizadas com os parceiros sociais. É esse o sentido de podermos discutir previamente estes diplomas e, portanto, a evolução refletiu esse trabalho, que era um trabalho em marcha, como eu tive a oportunidade de dizer na altura, era um trabalho em progresso e hoje
está concluído e, portanto, houve esses ajustamentos. Quanto à última questão que colocou, saber se isto significa que havia situações de risco, o que lhe posso dizer é que se nós não contássemos com a continuidade do trabalho por parte das várias entidades que o prestam, mesmo havendo dívidas e pagamentos em atraso, então nós sim teríamos dificuldades. Com esta taxa, com a criação do fundo que junta todas as verbas e todas as taxas e permite também, ao mesmo tempo, como eu dizia há pouco, conjugar com planos mais realistas e seguros, mas apenas cingidos ao que é estritamente necessário, nós poderemos então pagar, como aliás tem sido a preocupação do Governo em todas as áreas, não deixar acumular dívida, ter o trabalho feito, mas também ter o trabalho devidamente pago como deve ser. O que eu lhe digo é, se as entidades que colaboram parassem de fazer esse trabalho, haveria o risco. Até agora temos tido a compreensão de todas as entidades, seja organizações, seja empresas, a trabalharem mesmo quando sabem que não há verba suficiente para acomodar estas matérias. Aliás, esta foi uma questão que foi debatida no Parlamento por mim e com os senhores deputados em outubro, quando apresentei o orçamento para esta área. Quem é da Comissão de Orçamento e Finanças conhece todas estas, peço desculpa, da Comissão de Agricultura e Mar, conhece todas estas matérias, sabe das dívidas que subsistiam às organizações de produtores e que de facto o sistema não era sustentável por muito mais tempo. Era preciso acomodar uma situação em que haveria estabilidade financeira para que também se pudesse manter o controle por parte do Estado. Uma questão insistindo na questão da segurança. Tem registro de alguma situação em que tenham detectado que não tivesse ocorrido a recolha de cadáveres de animais? Eu não tenho nenhuma informação nesse sentido. Aliás, a empresa que procede à recolha dos cadáveres de animais mortos em exploração continuou esse processo, mesmo numa altura em que havia dívida, mesmo numa altura em que o concurso internacional tinha ficado deserto e foi preciso fazer um ajustamento direto, e nós agora estamos precisamente a reunir todas as condições para podermos lançar concurso nesta área e para podermos ter todo o sistema montado, com previsibilidade, com estabilidade e com total legalidade. Inês Lima, da Agência Lusa, disse que esta nova taxa, as receitas desta nova taxa representarão menos de 50% do fundo. Isso significa que o Governo já tem um valor pensado para esta taxa? Eu referi que o valor, tal qual como está no diploma, depois remete para uma portaria que em cada ano decidirá qual é o valor, mas será num intervalo entre 5 e 8 euros por metro quadrado por ano. Sr. Ministro, só para esclarecer, neste momento aquilo que é feito para garantir a segurança e a saúde alimentar dos produtos consumidos pelos portugueses está a funcionar, portanto não há qualquer risco? Neste momento está a funcionar, não há qualquer risco, mas contamos com a complacência de todas as entidades que participam, porque as verbas disponíveis não são suficientes para acomodar todas as necessidades financeiras. Portanto, contamos com toda essa complacência das organizações de produtores, da entidade que recolhe os cadáveres de animais, para garantir que não há nenhuma interrupção neste processo, mas como bem compreenderão, isto não é uma situação sustentável ad eternum e, portanto, é preciso, com toda a franqueza e com toda a lealdade institucional, dizer temos de ter uma solução estável, com previsibilidade para o futuro e para ter a garantia de que os consumidores estarão sempre seguros de que os alimentos que consomem estão em condições. Não é sobre esta taxa, eu pergunto-lhe, uma vez que hoje teve reunido o Conselho de Ministros, se o Governo ficou preocupado com as declarações ontem do líder parlamentar do PS, que disse, falou em ruptura democrática. Eu estou aqui para falar sobre a taxa de segurança alimentar e sobre o Fundo Sanitário de Segurança Alimentar mais. Mas estas declarações não preocuparam o Governo? Só sobre isso é que eu falo. Muito obrigada. News, tinha uma pergunta para o Sr. Secretário de Estado, se possível. O Governo tinha-se comprometido até ao final de abril, apresentado um orçamento plurianual para os próximos 4 anos. Se esse assunto foi discutido no Conselho de Ministros, se ainda será, porque já não haverá mais nenhum Conselho de Ministros até ao final de abril.
Esse assunto foi abordado no Conselho de Ministros de hoje e continuará e será fechado num Conselho de Ministros extraordinário que terá lugar na segunda-feira de manhã, que é dia 30. Como sabe, legalmente o Governo está obrigado a apresentar na Assembleia da República até ao final do mês de abril, e isso será cumprido. E, portanto, esse dossiê será encerrado no Conselho de Ministros extraordinário de segunda-feira. Maria Lopes, do Jornal Público, uma pergunta para o Sr. Secretário de Estado. A Associação de Municípios anunciou há dias que irá pedir a inconstitucionalidade de alguns diplomas. Um deles é esta lei de compromissos, porque, enfim, coarta um pouco a autonomia das autarquias para se organizarem. Queria saber qual é que é o comentário que pode fazer a isto. Eu não conheço em pormenor essa afirmação da parte da Associação Nacional de Municípios, portanto, em pormenor, não lhe posso responder exatamente se acho que há razão ou não há razão. No entanto, deixe-me dizer-lhe que a Lei dos Compromissos é uma lei aprovada pela Assembleia da República, como teria de ser, exatamente por causa da autonomia do poder local, ou seja, o Governo não poderia nunca ser o Governo a aprovar unilateralmente uma legislação que impendesse, sobre esta matéria, que impendesse sobre as autarquias locais, sobre o poder local. E foi por isso que a Lei dos Compromissos foi uma proposta de lei apresentada pelo Governo na Assembleia da República e aprovada pela Assembleia da República. Portanto, quanto à questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade orgânica, o problema não se pode colocar, do nosso ponto de vista, porque a Assembleia da República, essa sim, tem toda a competência, como sabe, constitucional, para aprovar, inclusive, quer seja a Lei de Finanças Locais, quer seja esta matéria, por exemplo, que é muito mais restrita do que uma alteração à Lei de Finanças Locais, mas que tem que ver com, digamos, os procedimentos financeiros e orçamentais das autarquias locais. E foi aprovado por quem de direito, que é a Assembleia da República. Se há algumas outras questões pontuais que não tenham que ver com constitucionalidade ou inconstitucionalidade orgânica, tenham que ver com constitucionalidades materiais, eu desconheço. Se me puder indicar quais são, eu talvez pudesse responder, mas a matéria de ferir a autonomia seria uma matéria orgânica, e essa não se coloca, pela razão que eu lhe expliquei. Falava-se que a questão das empresas municipais, o projeto de lei das empresas municipais iria ser discutido no Conselho de Ministros. Foi discutido? Chegou-se a alguma conclusão? Não foi discutido? Esse diploma, bem como o diploma dos dirigentes da administração autárquica, são dois diplomas que estão em fase de audições, nomeadamente das regiões autónomas e também da Associação Nacional de Municípios, portanto, audições obrigatórias de serem realizadas por lei, e só depois disso é que serão aprovadas no Conselho de Ministros. Hoje no Conselho de Ministros não estiveram. Eventualmente, não tenho a certeza, mas eventualmente, a partir da semana que vem, essas audições, não sei agora dizer-lhe de cor o prazo dessas audições, ela está em fase de audições, e depois de terminada a fase de audições é que será aprovada em Conselho de Ministros. Não havendo mais nenhuma questão, muito obrigado, e para aqueles que não almoçaram, bom almoço.